Caríssimos, Dom Stephen Lee, nosso bispo diocesano, Padre Luiz Siqueira. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de paz. Hoje é o dia mais importante do ano para nós católicos. Hoje nós celebramos a festa, a celebração mais antiga do cristianismo. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Mas o que aconteceu? Por que esta celebração é tão importante? Alguns dias atrás, com pessoas da comunidade, nós participávamos de um retiro. E nesse retiro o padre dizia assim: é impossível nós entendermos a Páscoa de Jesus sem entendermos a Páscoa do Antigo Testamento. Imaginem vocês, aqueles que gostam de filme, imagine você assistindo um filme, começando a assistir o filme pela metade. Começa na metade do filme e depois assiste o filme. A chance de não entender é muito grande. Preciso assistir o filme todo. A Páscoa é uma festa judaica. Páscoa significa passagem. O povo hebreu estava escravo no Egito e ficaram escravos por muitos anos. Alguns arqueólogos dizem que em torno de 250 anos. Eles eram escravos de um império que possivelmente era o mais forte, o mais poderoso da época. Eles eram escravos de alguém, do faraó, que era considerado como um deus. Aquele povo humanamente não tinha esperança. De repente Deus aparece, e aparece a um deles que havia sido criado na família do faraó, chamado Moisés, e diz que Moisés seria o libertador. E Deus disse: esta noite será a noite da libertação. As pessoas deveriam preparar um cordeiro sem mancha, com o sangue do cordeiro, deveriam aspergir nas portas das casas. As mulheres deveriam preparar pão ázimo, sem fermento, porque não dava para o pão ser preparado com fermento, porque deveria ser uma passagem, uma fuga rápida. E aquela noite foi uma noite memorável. As famílias se reuniram, e as famílias que se reuniram se alimentaram daquele cordeiro para festejar aquilo que ia acontecer. Nós não sabemos muito bem o que é livrar-se de uma escravidão, porque nós somos livres. Mas aquelas pessoas sabiam: Deus está conosco. A mão de Deus está ao nosso lado. Deus é providente. Ele vai nos libertar da escravidão. Festejaram. E depois da festa, seguiram Moisés. E conta a história, nós conhecemos que as tropas do faraó, quando estavam para alcançá-los, Moisés com um cajado abriu o Mar Vermelho. Aquele povo passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E depois de alguns anos, eles chegaram na Terra Prometida. Todos os anos, por que a Páscoa muda os anos? Por que a Páscoa muda a data que nós celebramos? O Natal é 25 de dezembro, a Páscoa muda. Na China é assim. Em muitos lugares do mundo as pessoas celebram a passagem das estações. Muda as estações, tem uma festa especial. Com os antigos, no Egito, também era assim. Era primavera. Nós estamos no hemisfério norte. Se nós falássemos do Brasil, seria outono. Na primavera, lua cheia, aquele povo passou a pé enxuto no Mar Vermelho. Todos os anos, primavera, primeira lua cheia, o povo celebrava a Páscoa, o povo celebrava aquela libertação. Veja, esse é o contexto do Antigo Testamento. A Páscoa deveria ser celebrada porque era um momento de libertação, um momento de festa. Mas havia uma libertação mais profunda que ainda precisava ser feita. A libertação do coração do ser humano que estava escravo, não de um faraó, não de deuses pagãos, não de um país ou um império. O coração do ser humano estava escravo do pecado, e a consequência do pecado, como São Paulo nos diz, era a morte. As pessoas morriam
Iam para, ou ficavam em um estado, alguns chamam de lugar, entre aspas, chamado Mansão dos Mortos. As pessoas morriam e ficavam dormindo. E aí vem Jesus e celebra a verdadeira Páscoa. Jesus, uma noite antes de morrer, na noite da sua morte, Jesus, com os elementos da Páscoa judaica, Jesus institui a Eucaristia. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é o sacrifício de Cristo. Qual a forma da Eucaristia? A forma da Eucaristia é forma de ceia. Abrindo um parênteses, às vezes eu ouço pessoas dizendo: a Eucaristia é a última ceia. Não, a Eucaristia não é a última ceia. Isso daqui é um pensamento protestante. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz, em forma de ceia, celebrada, presidida pelos ministros instituídos por Cristo na última ceia. Mas por que isso não é apenas uma página da história? Por que a Eucaristia ela pode ser celebrada hoje? Porque nós tivemos a ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, aquilo que aconteceu com Jesus na cruz seria uma página emotiva da história. Seria uma página interessante, que todos nós iríamos nos comover, mas que seria algo do passado. Se eu disser para vocês, dia 2 de abril de 1980, numa maternidade de Campinas, nasceu um menininho chamado Daniel. Uau! Muito bom, gostei, olha, que legal. É história. Como aconteceu a ressurreição? Aquilo que aconteceu na última ceia não foi história. Vem a cada um de nós. Mas qual o Jesus que nós recebemos na Eucaristia? O Jesus que nós recebemos na Eucaristia não é o Jesus que sai lá da cruz e vem a cada um de nós. O Jesus que nós recebemos na Eucaristia não é o Jesus lá da última ceia. O Jesus que nós recebemos da Eucaristia é o Jesus que está no céu. Em cada missa, Jesus desce do céu, se faz corpo, alma, sangue e divindade a cada um de nós. Em cada missa é isso que acontece. Mas e a ressurreição? Veja, nós temos relatos na Bíblia de pessoas que morreram e voltaram a viver. Conversava também com aqueles que participavam do retiro. Nós temos o relato de uma criança que era filha de um oficial romano. O nome dele era Jairo. Menina estava enferma por muitos anos. De repente Jesus reza por ela, diz: Talita cum. Ela pega, levanta e continua viva. Ela continua viva, ou ela passa a viver novamente com as leis naturais. Precisa tomar banho, precisa comer, precisava estudar. Depois nós temos a palavra mais correta é essa, mesmo que pareça uma palavra estranha. Temos outro avivamento. Temos outro momento que quem está morto torna a viver. Nós conhecemos, tem uma paróquia aqui em Macau com esse nome. É Lázaro. Lázaro estava morto e voltou a viver. Com Jesus não aconteceu isso. Jesus entra em um novo estado de vida. Acontece com Jesus algo totalmente novo. Jesus não volta a viver. Jesus ganha uma vida nova e totalmente diferente de tudo aquilo que já aconteceu. Como para Deus nada é impossível, Jesus ressuscita. E com a ressurreição de Jesus, Jesus continua vivo, sem precisar das leis naturais. Com a ressurreição de Jesus, isso daqui que o padre vai dizer agora é lindo. Com a ressurreição de Jesus, Jesus não está mais apenas na Galileia. Como ele não segue as leis humanas, as leis da natureza mais, ele está vivo. Ele está em Portugal. Ele está no Brasil. Jesus agora está na Ucrânia. Jesus está na Rússia. Jesus está onde Abraão recebeu o convite de Deus para deixar a sua casa. Jesus está no Iraque. Jesus está na Coreia. Jesus está nas Filipinas. Jesus está no seu coração. Jesus está no meu coração.
Não existe mais lei natural que é capaz de colocar uma barreira, um limite na ação de Deus. Padre, nós dizemos que a Páscoa é uma festa da alegria. Parece que muitas vezes eu não sinto tão feliz, Padre. Eu queria que a Páscoa fosse uma grande alegria para mim. Padre, como que a Páscoa pode ser uma festa de alegria? O que significa alegria? Vamos meditar a partir do ensinamento de um grande doutor da igreja, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz que a alegria é inseparável do amor. O padre diz as palavras de São Tomás, depois eu traduzo em palavras possivelmente mais simples. São Tomás de Aquino diz que a alegria é quando existe uma configuração de cada um de nós com o amor. É quando nós nos configuramos, quando nós nos misturamos com o amor. E veja, e aqui não é qualquer tipo de amor. Tem pessoas, conheço pessoas que amam muito o time de futebol. Não vou fazer propaganda de time. Tem pessoas que não dormem quando o time vai jogar lá em Portugal. Padre, essa noite eu não consegui ir na missa, eu estava cansado. Por quê? Porque eu estava jogando lá em Portugal. É amor? É, mas é amor benevolência. Ninguém aqui vai casar com um time de futebol. Ninguém vai casar com um time de futebol. Ninguém vai casar com um prato de comida. Quando nós falamos de amor, e o amor verdadeiro significa um amor unitivo. Um amor entre as duas pessoas que se tornam apenas uma. Quando nós nos tornamos um com Deus, quando nós nos misturamos com Deus, quando nós nos unimos de fato a Deus, a alegria vem. Tá bom, Padre, mas como que eu posso me unir desta forma tão profunda com Deus? Como que o meu amor em relação a Deus ele pode ser unitivo? Como que eu posso realmente me unir com Deus? Como que isso acontece? O que eu preciso fazer? Segunda leitura diz: nós ressuscitamos. E aqui vem a palavra: buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós cristãos vivemos só buscando as coisas da terra. Quero ganhar mais dinheiro, quero ser promovido, quero ser reconhecido, quero estudar, quero ter uma casa melhor, quero fazer uma viagem, quero ir para Portugal, quero voltar a visitar os meus pais. Louvado seja Deus, coisas lindas e importantes. Eu quero ir para o Brasil, 3 anos que eu não vou. Eu quero, mas isso são coisas da terra. Isso são coisas da terra. Precisamos buscar as coisas do alto. Precisamos buscar o Senhor. Buscar as coisas do alto significa também deixar as coisas da terra. Eu dizia na celebração de sexta-feira, depois veio uma pessoa agradecer por essa palavra, então eu repito aquilo que eu disse. Querido irmão, querida irmã, não existe Páscoa se nós continuamos guardando mágoa no nosso coração. Não existe Páscoa se nós continuamos guardando raiva no nosso coração. E veja, não guardar mágoa não significa gostar de todo mundo. Vou ser muito franco e muito honesto com vocês. Tem pessoas que eu não gosto. Tem pessoas que eu tenho dificuldades em me relacionar. Não gosto de gente ingrata. Não gosto de gente oportunista. Não gosto de gente falsa. Não gosto de gente sem caráter. Não gosto. Mas eu não tenho mágoa. Porque a partir do momento que eu tenho mágoa, eu estou bebendo o veneno que a pessoa me preparou. Eu não quero guardar mágoa. Eu não quero perder a minha liberdade. Se alguém lhe fez o mal, não abraça esse mal. Não pega para você o mal. Reza por aquela pessoa e tira aquela situação do foco da sua vida. A sua vida tem tantas coisas para se preocupar e vai ficar preocupando com aquilo, vai ficar pensando naquilo, vai ficar lembrando daquilo, vai deixando aquilo na sua cabeça. Só vai fazer mal. A Páscoa é a festa do amor unitivo com o Senhor que nos traz alegria.
A Páscoa, ela acontece de fato quando nós deixamos as coisas antigas. Precisamos deixar coisas antigas. E se Cristo ressuscitou, nada é impossível para Ele. Todos nós, sem exceção, nós trazemos situações difíceis no nosso coração. Quantos pais, quantos avós que pensam nos filhos, como que o meu filho está, como que a minha filha está, como que vai ser o futuro, quando que eu vou poder, talvez, viajar. Nós vamos confiar tudo isso a Jesus. Nós vamos dizer, como diz o quadro da Divina Misericórdia: Jesus, eu confio em vós. Páscoa é vida nova. Páscoa é quando nós deixamos o Cristo que ressuscitou também ressuscitar a nossa fé. O Padre encerra a reflexão com esse pensamento. Guarde no seu coração. A nossa fé precisa ressuscitar. A nossa fé precisa ressuscitar. Sem exceção, a fé de todos. Muitas vezes a nossa fé, ela se torna uma fé que se acostuma com o Pai Nosso, se acostuma com a Ave Maria, se acostuma com a missa. Tem uma passagem do Apocalipse que é linda. Eu sempre lembrava dessa passagem quando eu estava no seminário. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar àquele momento que nós tivemos um encontro profundo e pessoal com Cristo. Nós precisamos pedir esta graça. Ajude, Jesus, que a minha fé ressuscite. Ajude, Jesus, que a minha fé ressuscite. Que Deus toque profundamente o coração de cada um de nós. Que Deus, que é nosso Pai, que Deus, que é nosso Senhor, nos ajude a deixarmos as coisas da terra, na medida que devem ser deixadas, e buscarmos as coisas do céu. Que no nosso coração não fique nada daquilo que é antigo. A festa da Páscoa foi deixar o Egito. Deixa o Egito. Deixa o Egito. Deixa aquilo que já passou. Deixa aquilo que já ficou lá atrás. Deixa aquilo que não pode ser mudado. Deixe aquilo que não faz bem na sua vida.